A jornada de Joel e Ellie continua e eu continuo a acompanhá-la. Vem comigo e eu vou dizer tudo aquilo que eu achei deste quarto episódio. Olá caríssimos, tudo bem? O quarto episódio está no ar e eu inclusive já o assisti, mais pequenino, é só ali 45 minutos, não é outra vez 1 hora e tal, 1 hora e 20, bom, mas também não podem ser todos. No entanto, tenho-vos a dizer uma coisa muito interessante, é provável, eu vou apontando aqui no caderno as notas relativamente aos episódios, e embora este episódio tenha tido 45 minutos mais ou menos, eu acho que é o episódio em que eu escrevi mais coisas. Não é necessariamente o episódio que eu gostei mais, nem é necessariamente o episódio mais flashy, digamos assim, mas eu acho que é o episódio que acaba por ter mais informação importante e mais desenvolvimento em pequenas coisas dentro da história. Nós então iniciamos o episódio com a Ellie na casa de banho, a brincar com a arma. Mais uma vez ela acaba por demonstrar aqui um pouco da personalidade que eu falei no vídeo passado, quando ela estava a cortar a cabeça daquele infectado. Mostra algum gosto, digamos assim, em eventualmente poder vir a causar dano a terceiros, neste caso com aquela arma. No entanto, ela acaba por também ser ainda uma criança, e essa curiosidade, porque no mundo em que ela vive, ter uma arma nas mãos é quase rotina e é quase normal. Portanto, eu começo a perceber que se calhar faz um bocado de sentido esta personalidade dela, embora me tenha deixado um pouco confuso, digamos assim, naquilo que foi o episódio anterior. Eles depois vão então para o carro e é no carro que acontece uma das cenas mais engraçadas do primeiro jogo, quando a Ellie descobre aquela revista de pornografia homossexual do Bill e ela acaba por assistir. Eles fizeram a cena praticamente igual, 99,9% igual àquilo que está no jogo. É mais uma vez um fanservice muito bem executado. Inclusive a Ellie faz aquela piada das páginas estarem coladas e o Joel fica meio atarantado sem saber o que responder, e ela depois lá demonstra que estava a brincar e atira a revista pela janela. É uma cena muito engraçada. No jogo existe a cena praticamente igualzinha e ficou muito bem adaptada, voltando a ser uma lufada de ar fresco em termos de humor, que a série tem conseguido muito bem incluir em certas partes da história, porque como nós sabemos, no mundo em que se vive e com base naquilo que tem sido a vida de Joel e agora com a Ellie, é mais dramática do que outra coisa. Eles continuam então a sua jornada de carro, depois desta cena entre o Joel e a Ellie com a revista, e já estão efetivamente em viagem há muito tempo. O Joel decide então que quer parar para descansarem um pouco e vão para o meio da floresta, onde com sacos de cama acabam por se deitar e preparar-se para dormir. No entanto, durante este processo em que estavam a planear deitar-se, a Ellie acaba por transparecer ao Joel que está com receio, mesmo dizendo-lhe que se ele achava que alguém os ia conseguir apanhar ali, porque momentos antes tinham estado a alimentar-se, e o Joel disse que não podiam acender uma fogueira porque alguém poderia ver o fumo eventual. E o Joel aí, eu acho que muito marcado por aquilo que foi o seu passado com a Sarah, embora obviamente eu não considero que ele já olhe para a Ellie como olha para a Sarah, ainda é muito precoce para assim ser. No entanto, eu acho que ele, com o sentir que a Ellie estava efetivamente com receio e que poderia novamente não conseguir proteger uma criança, ainda por cima uma criança menina, que acaba por ser muito parecida à sua filha que ele perdeu há 20 anos, o que é que ele faz? Deixa ela adormecer e depois fica de guarda praticamente a noite toda, se não mesmo a noite toda, com a sua arma. Ainda bem para todos nós, nada acontece e eles depois conseguem então prosseguir na sua jornada, mas aqui demonstra o instinto paternal do Joel, que não quis deixar que nada de mal acontecesse a Ellie, mesmo que eles estivessem ali no meio de uma floresta muito isolados e que a probabilidade de alguém aparecer fosse bastante reduzida. Logo de seguida eles regressam então à sua jornada de carro e aí começamos a ter um contexto sobre onde eventualmente poderá estar o Tommy, e em que o próprio Joel começa a revelar um pouco de si à Ellie, nomeadamente relativamente ao irmão. Nesta cena em específico eu consegui sentir ali uma amargura que ele sente pelos Fireflies, pelos Pirilampos, se quiserem chamar em português. Consegui sentir que ele efetivamente tem ali qualquer coisa contra os Fireflies, que ele mais ou menos explica. Ele explica que o Tommy acabava por ser uma pessoa muito com uma necessidade de pertencer a um grupo, tinha ido para o exército quando era mais novo e depois percebeu que lá não iria ser o herói, que não iria salvar o mundo, e depois ele sente que o irmão voltou a cair num engodo muito semelhante quando é convencido pela Marlene a entrar nos Fireflies, ainda por cima quando eles já estavam embutidos num grupo em que tudo estava a correr bem. Portanto, aqui sente-se que existe a amargura do Joel para com os Fireflies, nomeadamente para com a Marlene essa também que é a pessoa que lhe entrega a Ellie nas mãos. Portanto, dá para notar que o Joel não vai muito à bola com os Fireflies, até porque ele não acredita muito naquilo que os Fireflies defendem, acha que eles são, digamos, uns sonhadores que acham que o mundo um dia vai voltar a ser uma democracia normal, digamos assim, e portanto, nesta cena nós conseguimos mesmo entender que efetivamente há ali qualquer coisa que deixa o Joel inclusivamente magoado, não só descrente, mas também magoado com aquilo que aconteceu e com o facto dos Fireflies terem conseguido levar o irmão novamente no engodo, digamos assim, ao seu ponto de vista. Nesse mesmo instante, nós também temos uma cena que é muito importante neste episódio,
em que a Ellie acaba, nessa conversa, o Joel acaba por dizer a Ellie, aliás, que ela não é família, que não é nada mais do que carga, e esta fala é muito importante neste episódio em específico por um motivo muito importante. Este episódio, eu sinto que é o episódio em que a relação da Ellie e do Joel começa a evoluir, começam a criar uma relação mais paternal da parte do Joel, e um carinho muito especial que ela acaba por devolver, e isto a acontecer mais à frente no episódio. E é muito bom esta fala ter sido introduzida neste episódio, porque demonstra como era a postura do Joel e como acaba o episódio com uma postura completamente diferente. Eu vou saltar aqui para o fim, em que eles já estão inclusive a fazer piadas um com o outro, e o Joel brinca com a Ellie e com outros detalhes que vão aparecendo ao longo do episódio, que lá vamos chegar. Mas eu acho que este episódio é um episódio que vai marcar essa mudança. Eu não digo que já no próximo episódio já vão estar super unidos e já vão ser os melhores amigos, mas eu acho que vai ser a partir daqui que a relação deles se vai começar a estreitar, até porque o Joel já começou a dizer um pouco de si, a revelar algumas coisas que ainda não tinha feito anteriormente, e isso é muito, muito importante. Logo a seguir, eles acabam por ir dar um túnel bloqueado, que eu até achava que era um dos túneis do jogo, que é um túnel gigantão que tem depois lá dentro os ascos, digamos assim, ou bloaters, se quiserem dizer o nome em inglês, mas acaba por não ser, acaba por ser apenas um caminho bloqueado, e eles vão ter que arranjar outro caminho onde vão para o meio da cidade. O que acontece no meio da cidade, como nós já sabemos, geralmente é onde estão os grupos de rebeldes, nomeadamente nas cidades que não são controladas pela Fedra, obviamente, os grupos dos rebeldes, os grupos de bandidos, e eles são então emboscados por um bandido que fingia estar magoado, como nós também já vimos no jogo. É uma cena praticamente igual, também acontece no jogo desta mesma forma. O Joel, obviamente, raposa velha, que já sabe como é que funciona, porque também ele próprio já esteve do outro lado da barricada, já fez coisas muito parecidas, acaba por não acreditar. Durante a fuga tem um acidente, não consegue controlar o carro depois de ter os pneus furados, e existe ali um confronto, um tiroteio entre o Joel e os bandidos. Obviamente o Joel acaba por ir conseguindo abater os bandidos, é depois emboscado por um bandido que não estava ali nas redondezas. Está ali a rasca, ele que tinha dito a Ellie para se esconder e para não se mostrar, e a Ellie aí sim dá uso pela primeira vez à arma que tinha utilizado no início do episódio. Isto é mais uma cena muito importante para o desenvolvimento das personagens, nomeadamente para a relação entre eles os dois, porque a partir daquele momento em que ela efetivamente alveja o bandido, depois o Joel acaba mesmo por matá-lo com a faca que o próprio bandido tinha, leva que mais à frente eles vão ter uma conversa creio que aquilo não era um hotel, mas no edifício onde eles estavam, em que ela inclusive vai revelar ao Joel que já não é a primeira vez em que ela efetivamente tem que magoar alguém ou tem que atirar em alguém. Nós sabemos o motivo, não vou revelar porque ainda não apareceu na série, mas quem jogou os jogos sabe o porquê da Ellie efetivamente já ter tido esse episódio. Mas isto acaba por ser, mais uma vez, uma ligação que é criada. O Joel percebe que teve a protegê-la este tempo todo para ela ser uma criança, e eu não quero que uma criança experiencie ter que estar aos tiros a alguém ou ter que estar a magoar outras pessoas, e ele acaba por entender que a Ellie se calhar não é assim tão frágil como ele pensa. Inclusive deixa a partir dali efetivamente andar com a arma que ela tinha no início do episódio, porque depois daquele tiro que ela dá ao bandido, ele acaba por tirar a arma e acaba por também devolvê-la depois dessa conversa. Um pouco antes disto, nós tínhamos tido então contato com uma personagem que não existe nos jogos, que é a líder destes rebeldes, destes bandidos, como quiserem chamar. Eu acho que ela chamava-se Kathleen, eu não decorei o nome. Foi uma personagem que não me convenceu muito, porque eles quiseram dar ali uma personalidade meio passivo ou agressivo. Não é aquela personalidade imponente de um líder rebelde, mas também não é uma personalidade, digamos, quase adormecida, porque ela tem ali alguns traços também de estar completamente a marimbar para a sociedade, até porque os seus homens acabam por fingir-se de feridos para enganar outros sobreviventes, mas ao mesmo tempo eu senti que não me convenceu muito, pelo menos para já. Eu não senti ali aquela capacidade de efetivamente ser um vilão na história de The Last of Us. O outro indivíduo que estava com ela, que eu não sei o nome, que era basicamente, digamos, se calhar o braço direito, esse já me convenceu mais em ser efetivamente alguém a quem tínhamos que ter algum respeito ou medo, digamos assim, enquanto digamos, amigos e fãs da Ellie e do Joel. Agora, o que é que move estes rebeldes? Eles têm então aqui um atrito com quem? Com o Henry e o Sam, que nós sabemos quem são. Na série, aliás, ainda não é bem revelado quem eles são, mas acaba esta líder por considerar que o Henry é o causador da morte do filho dela, se eu não estou em erro, por ter sido morto pela Fedra, por ser um traidor, e inclusive ela meio que tortura, entre aspas, ali um médico para ver se ele diz onde é que o Henry está. O médico acaba por não ceder. Eu não percebi muito bem se o médico eventualmente sabia ou se não sabia. O médico, essa coisa, acaba por ser abatido por essa mesma líder, que foi uma forma de eles demonstrarem que ela efetivamente é alguém que não tem o mínimo de interesse em manter o mínimo de humanidade, digamos assim. Embora eu entendi essas referências, mas ainda não me fez sentir que é uma personagem que eu olho e penso, esta aliás é uma personagem que me vai
fazer ter algum receio. Parece-me que é uma personagem que no próximo episódio provavelmente já não está presente. Tiveram também uma interação muito interessante, estes elementos dos rebeldes, que foi ao irem a um prédio, tanto ela como o seu braço direito que eu referi, em que ao abrirem uma porta percebem que o chão se está a mexer, o que é um indício muito grande que vamos ter então no próximo episódio, o primeiro bloater, ou asco, como quiserem chamar, que são aqueles infectados que aparecem nos trailers assim mais... os grandões, vá, digamos assim, da série. Não vou também explorar muito para a malta que não jogou o jogo não levar spoiler. E overall eu acho que é um episódio muito interessante. No fim do episódio nós acabamos por ter aqui a Ellie e o Joel novamente a irem dormir, com uma inversão dos papéis, com o Joel a querer ser ele, a explorar um pouco mais daquilo que é a vida da Ellie, a querer perceber porque é que ela no passado já tinha sido forçada a magoar alguém, com os termos que eles utilizaram na sua conversa. Ela acaba por fugir um bocado à pergunta e dizer que não quer falar sobre isso. O Joel respeita, mas aqui demonstramos a proximidade mais uma vez a acontecer. O Joel novamente a querer chegar perto da Ellie, a querer perceber como é que é a vida daquela rapariga, a começar a entender que ela efetivamente se calhar não vai ser só carga. Mais uma vez eu digo, eu acho que não vai ser só no próximo episódio que eles se vão já juntar a 100%, mas vai ser... Este episódio foi a catapulta para que isso comece a acontecer a uma velocidade se calhar mais rápida do que estaríamos à espera, até porque, como nós sabemos, nos jogos acaba por haver essa ligação a acontecer, e que é inevitável, e para quem está a ver a série e que não viu, não jogou os jogos ou não assistiu aos jogos, facilmente entende que é assim que vai acontecer. E o episódio termina então com aqueles dois indivíduos a chegarem e a apontarem armas ao Joel e à Ellie. Eu acho que é meio óbvio quem são, não é? Eu vou dizer quem são, é o Harry e o Sam. É óbvio, dá para entender com base naquilo que tem sido falado no episódio. O episódio termina assim, portanto ao fim de 45 minutos tivemos estes avanços. Eu acho que foi um episódio muito interessante, especialmente para aquilo que é a relação do Joel e da Ellie. E acho que vai ser a partir daqui, como eu já referi para aí 2 ou 3 vezes durante este vídeo, que as coisas vão andar para eles se aproximarem cada vez mais, ainda para mais com a história que eventualmente irá agora acontecer e que vai, obviamente, mexer com eles. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do episódio, qual é a vossa opinião sobre esta ligação que está a ser formada entre a Ellie e o Joel. Deixem aquele like se gostaram do vídeo e subscrevam se gostam deste tipo de conteúdo relacionado a séries, animes, quando eventualmente eu conseguir fazer o upload do vídeo, que já gravei um vídeo sobre animes, jogos também, vou ver se consigo voltar a trazer conteúdo sobre jogos. Já tenho trazido Last of Us, que é meio jogos, meio não é porque estamos a falar da série, mas pelo menos com Hogwarts Legacy eu quero, quando eu conseguir jogar o jogo, neste caso no dia 10, poder depois partilhar a minha opinião. Já sabem, amigos, muito obrigado a todos pela vossa companhia, fiquem bem, grande abraço, tchau, tchau.